E aí, pessoal, tudo bem? A gente continua as nossas análises sobre a questão fundiária, sobre a divisão de terras e toda a parte agrária do Brasil. E a gente retoma, né, com a segunda parte, falando um pouquinho mais sobre a atualidade, visto que na última aula nós falamos um pouquinho do histórico, agora a gente vai olhar para o real, né, o que hoje a gente tem sobre essa questão. E é muito importante entender isso ao âmbito jurídico. Então a gente vai falar bastante sobre leis nessa aula, tá certo? Que nesse mapa, galera, quanto mais escuro está, maior é o percentual de estabelecimentos com menos de 10 hectares. Então, a gente percebe que a região Nordeste, o extremo oeste da região Norte, a região Sul e a região Sudeste, nós teremos aí as cores mais escuras, representando o maior percentual de estabelecimentos com menos de 10 hectares. Isso em 2006. Agora, a gente vai analisar, inclusive, ó, em 2017. Vamos lá, então. Ó, 2017 é a evolução disso, tá vendo? Então, em 2006, esses estabelecimentos com menos de 10 hectares, que dependendo da região pode ser minifúndio, né? Daí depende do módulo fiscal. E aqui, ó, a evolução disso em 2017. E agora a gente vai analisar a evolução das grandes propriedades, daquelas que ultrapassam, né, 1.000 hectares. E aí, com certeza, é latifúndio, não importa qual módulo fiscal, mais de 1.000 hectares com certeza é um latifúndio, não importa onde seja. E aí, olha só, a região centro-oeste e a porção sul da região norte, o destaque, né, para essas grandes propriedades. E a gente vai olhar em 2017, a gente percebe que se concentra ainda mais nessas regiões. Então, tá aqui, ó, né, ó, em 2017, 2006. 2017 e 2006, essa concentração que a gente vai ter. Mais uma proposição da UFSC, vamos lá, olha só. O país possui uma das maiores áreas rurais disponíveis e mais bem aproveitadas do mundo para a produção agropecuária, na qual se empregam milhares de trabalhadores com salários comparáveis aos trabalhadores do espaço urbano. Muitos erros aqui, né, pessoal? Eu não preciso nem pedir para você fazer isso aí depois, porque você já está vendo que tem algumas coisas erradas. Principalmente o que chama atenção, o erro é aquela parte dizendo que os salários são comparáveis aos trabalhadores do espaço urbano. Lembrando que a gente já viu o atraso que os trabalhadores do espaço rural tiveram enfim, para conseguir, né, para ter direitos trabalhistas. Então, é falso, né, pessoal? Seja por essa questão né, dos salários, seja por essa questão ligada aos rendimentos do trabalhador rural, como também ele diz que é uma das áreas mais bem aproveitadas do mundo. Também não. Nós temos um subaproveitamento, ou seja, a gente aproveita menos do que a gente deveria aproveitar das nossas áreas agricultáveis, né? E aí a gente tem vários problemas relacionados a isso. Então a gente tem um subaproveitamento muito grande das nossas áreas, seja por técnicas inadequadas de plantio e colheita, ou seja pela questão fundiária. Nós temos muitos imóveis que são improdutivos. Toma cuidado, gente. Improdutivo não é que não dá para produzir, não é que é infértil, é que não produz por interesse, não produz porque não produz, entende? Não é porque não se pode produzir, mas é porque não se produz mesmo, são áreas que estão paradas. E aqui nós temos três gráficos comparando, né, o percentual de pequenas, médias e grandes propriedades em relação com as unidades federativas. Fica claro para a gente que a região norte e a região centro-oeste, o predomínio é da grande propriedade, né? Olha lá. E na região sul, o predomínio é da pequena propriedade. Em relação à questão da região sul e as propriedades terem justamente, a gente tem uma divisão mais equitativa, não uma divisão né, ideal, né? A gente tem uma divisão menos concentradora na realidade, né? E tem a ver um pouco com a história da região sul em si. E aí eu queria que vocês entendessem justamente como se relaciona essa questão da concentração de terras e da concentração de renda e, portanto, né, do desempenho nos indicadores econômicos e na qualidade de vida como um todo. Então vamos entender aqui, ó. Primeiro de tudo, vamos lembrar que a região sul do Brasil, ela sempre foi um pouco desinteressante para os interesses da coroa portuguesa e tal. Tanto que no Tratado de Tordesilhas a gente percebe que o tratado em si ele ia até Laguna, mas era uma região ínfima do litoral catarinense e do litoral sul, né? Rio Grande do Sul então nem existia. Então, historicamente, a região sul ela foi negligenciada pelos interesses da coroa, porque não era uma região tropical, né, pessoal? Então, era muito mais interessante as outras regiões do Brasil, que tinham uma condição de clima tropical e, portanto, poderiam produzir gêneros tropicais, os quais não se tinha na Europa. Então,
entende que a região sul sempre foi deixada de escanteio, né, dentro dessa lógica né, colonial aqui no Brasil. Então a região sul ela sempre foi deixada um pouco de escanteio, primeiro entendimento disso. Ao longo da segunda metade do século XVIII, e principalmente no século XIX, a gente vai ter uma mudança nessa situação, nesse panorama da região sul. O governo, né, já, né, no caso do século XIX, nós já tínhamos, né, o Império, ficou muito preocupado com possíveis invasões e possíveis tomadas de territórios da região sul pelos países vizinhos, já que era uma região que nunca teve, né, um enfoque na produção, né, de nenhuma riqueza, ou então nunca teve um enfoque na ocupação. O medo era de que terra desguardada é terra que pode ser ocupada, né? Então, era importante ocupar a região sul, ocupar as terras da região sul para ali fazer a defesa, para guardar e para resguardar ali o território para o Império, né? Para o Brasil. Então, começou aí uma empreitada muito importante de incentivar a colonização da região sul e a ocupação da região sul. Então, houve um incentivo do Estado para trazer imigrantes para a região sul, para esses imigrantes aí se fixarem e desenvolverem. A antiga população do Paraná no século XIX era de portugueses, espanhóis, escravos africanos, índios e mestiços. O Paraná era apenas uma província de pouco povoamento que pertencia a São Paulo. A primeira imigração a chegar foi a de alemães, no ano de 1829, na cidade de Rio Negro. Mas a vinda de europeus começou a crescer mesmo por volta dos anos 1870. Nesta época, o estado tinha apenas 126 mil habitantes. E a monarquia começou a incentivar a imigração. O movimento abolicionista contra a escravidão crescia e a preocupação era trazer mais mão de obra, principalmente para o trabalho no campo. Nesta mesma época, a Europa tinha poucas áreas disponíveis e muitas guerras. Os povos europeus procuravam terra, paz e melhores oportunidades. E o Brasil passou a ser visto como um país promissor por estes povos. Depois dos alemães vieram os italianos, franceses, suíços, poloneses e ucranianos. E a imigração deu um novo impulso para a economia do Sul. Os imigrantes também mudaram a paisagem do campo e das cidades paranaenses. As casas agora eram construídas no modelo europeu, com telhados muito inclinados contra o acúmulo de neve, que aqui era rara. E eles também mudaram os hábitos e costumes da população. Algumas imigrações foram maiores em números populacionais. Os alemães trouxeram a tradição do associativismo, que depois foi adotado pelas cooperativas, e se dedicaram às atividades comerciais, industriais, à agricultura e à construção. E foram muito importantes no crescimento do comércio da capital. Tem-se uma ideia muito equivocada de que o imigrante apenas veio como massa de manobra. A imigração europeia foi muito mais uma expatriação do que uma imigração, porque fazia-se uma propaganda dos países, sobretudo dos países da América, que era equivocada. Os imigrantes deram um novo desenho para a cidade. Esse novo desenho é constatado por Big Withers, um viajante inglês que esteve aqui em 1872. Ele diz que Curitiba está totalmente mudada porque ele sente a presença da arquitetura, sobretudo de influência alemã. E aí, como eu disse, o interesse era de ocupar, né? O interesse era de fixar a ocupação. Só que ninguém vai fixar uma ocupação se não houver aí um ciclo econômico, se não houver alguma sustentabilidade econômica. Isso, inclusive, explica o porquê que não deram certo os assentamentos ao longo da Transamazônica na região norte, porque as pessoas não vão ficar no lugar em que elas não ganhem dinheiro, que elas não tenham nenhum tipo de qualidade de vida. Então era necessário fazer com que essa região também tivesse uma prosperidade econômica para que as pessoas não saíssem daqui e fossem para São Paulo, por exemplo. Então, por esse motivo, era necessário criar ciclos econômicos, era necessário criar uma economia que se sustentasse. E aí, justamente entra uma importante questão que está ligada nessa aula. Naquela época, existem registros, né, nos arquivos históricos e tal, de que era mais caro a passagem, né, o transporte de navio da Europa para cá do que propriamente comprar terras aqui. Então, houve uma facilitação, houve, né, um barateamento das terras na região sul para com que esses imigrantes que vieram de Alemanha, Itália, Suíça, né, enfim, Noruega, vieram também das regiões como Polônia, Ucrânia, enfim, esses diversos países que trouxeram, que um contingente de imigrantes vieram para cá,
notadamente, a gente lembra principalmente, né, os alemães e italianos, eles necessitavam que essas pessoas tivessem aqui condições de ficarem aqui e desenvolvessem a economia daqui. Então, portanto, houve uma facilitação, repito, houve uma maior facilidade do acesso à terra a esses imigrantes que vieram para a região sul. Por esse motivo, a região sul historicamente apresenta índices de divisão de terra mais equitativos, né? Não tão concentradores, porque houve justamente esse fenômeno lá no século XIX de atração desses imigrantes e para isso houve uma facilitação no acesso à terra, entende? E aí isso hoje reflete para a gente numa região que nós temos os IDHs mais elevados, que nós temos os menores índices de concentração de renda, que é o índice de Gini, lembra o coeficiente de Gini que a gente viu no passado? Então, essa situação de uma menor concentração de terra levou a uma menor concentração de renda e, portanto, índices socioeconômicos mais elevados, entende? Então, a gente tem essa conexão até agora, a gente consegue visualizar isso na região sul. E para fazer mais uma conexão com a nossa realidade, dá uma olhadinha aqui nesse mapa, né? E se você olhar bem aqui, ó, bem aqui. Nós temos aqui a região do Planalto Serrano, tá, pessoal? Então, acompanha aqui no meu mouse. Essa aqui, ó, essa área toda aqui dentro é o município de Lages, é a área que corresponde aos limites municipais de Lages. Percebe que nessa região aqui, ó, que é a região do Planalto Serrano, dentro de toda essa área delimitada, né, com com essas linhas mais escuras em preto aqui, ó, toda essa área aqui, gente, você percebe que o tamanho das áreas dos municípios, elas são relativamente maiores do que nas demais áreas do estado, né? E aqui também no Planalto Norte, quando você compara o tamanho dos municípios dessa região, que é o Planalto Serrano, com as regiões do Oeste e Meio-Oeste, com os municípios da região litorânea, a gente percebe que realmente eles são muito grandes. E justamente porque essa região é uma região que ainda possui uma concentração de terras bem acentuada. A região do Planalto Serrano é a região que tem essa maior concentração de terras, dado ao histórico de ocupação muito antigo, já desde antes do século XIX. Ali a gente já tem uma ocupação datada do início do século XVIII. Os tropeiros, né, e tal já passavam por essas regiões e já havia ali concentrações de terra e já haviam ali grandes glebas de terra onde havia produção de gado, por exemplo, né? E essa região também é a região que apresenta os menores IDHs do estado. Então, a gente tem essa conexão muito forte. Como eu disse a vocês, a concentração de terra ela tem também como consequência a concentração de renda. Então, isso vai impactar também no IDH, isso vai impactar também no coeficiente de Gini. Então, por isso que a gente viu lá no início que países desenvolvidos apresentaram leis, apresentaram formas, né, de fazer essa divisão de terra mais eficientes. Por exemplo, Estados Unidos, você podia ganhar do Estado, né, essas terras para produção, você podia pagar parceladamente. No Japão, você podia pagar com produção, né, você podia dar, em vez de dinheiro, né, produção, renda, você podia pagar, né, renda produção, por exemplo, o arroz, né. Já no Brasil, não. No Brasil, lembra que a lei de terras vai fixar que você deve comprar a terra com renda dinheiro, ou seja, não podia pagar em produção, e era à vista, não tinha possibilidade de parcelamento. Então, isso faz com que o acesso à terra no nosso país seja muito, muito dificultado. E na região sul, como eu disse, houve uma facilitação, e, portanto, a gente vai ter esses desempenhos melhores. Sacaram como existe uma relação? E então a gente tem que entender relacionando com a próxima lâmina. Quer ver? Então, dá uma olhadinha, ó, no percentual da pequena, média e grande propriedade e compara com a produtividade agora. Eu queria destacar para vocês algumas coisinhas aqui. Primeiro, a região de maior produtividade no Brasil é a região sul, e é a região com predomínio da pequena propriedade. Por quê? O cara da pequena propriedade, ele vai produzir porque ele depende dela para sustentar-se, entendeu? Então, por isso que a região de maior produtividade é a região que a gente tem aí justamente o predomínio da pequena propriedade. O Centro-Oeste, a gente tem que dar uma olhada que realmente são grandes propriedades, mas são grandes propriedades produtivas, né, pessoal? 64%, configurando aí a segunda maior produtividade do Brasil. Então lá a gente vai ter grandes porções de terra, mas que realmente são produtivas. Agora dá uma olhada que a gente vai ter na região norte e na região nordeste e sudeste a questão da área produtiva e da área improdutiva, né, pessoal? No nordeste, a maior parte da área é improdutiva. E repito, né?
a gente vai ter aí pequena propriedade no Nordeste, essa pequena propriedade no Nordeste é produtiva. E grande parte das grandes propriedades do Nordeste, né, são improdutivas, não estão produzindo. Ah, professor, mas tem a questão, né, do semiárido, tem a questão lá da região do sertão. Sim, só que a gente já viu, e a gente vai falar sobre isso mais adiante também, que a questão da produção no semiárido, ela com investimento em irrigação, com investimento, é viável, a gente consegue produzir no semiárido. Tá, o que que tu tá fazendo no meio da Arábia Saudita numa aula sobre estrutura fundiária do Brasil? Eu queria só complementar um pouquinho daquilo que eu falei sobre o Nordeste, né, da região ser seca e, portanto, não ser produtiva. Estamos na Arábia Saudita, que é um deserto, não é um semiárido que nem a gente, né? É um deserto completo. Tá vendo essa área aqui, ó, em verde? Vamos aproximar. Então eu vou me aproximar dessa área em verde. Lantejola, senhor? Não, não é lantejola, não. Mas, meu Deus, é lantejola, senhor? Não. São irrigações por aspersão. Quem tem tripofobia agora, meio... Mas eu preciso que você entenda isso. Tá vendo aqui, ó? Essas são lavouras na Arábia Saudita em que é feita a irrigação por aspersão, e elas são circulares para justamente desperdiçar menos água. Então é possível você plantar em regiões semiáridas, é possível você plantar em regiões até áridas, com planejamento, com tecnologia e tal. Então o Nordeste ele pode ser produtivo se houver investimento, se houver técnicas e tecnologias para aquela população, entendeu? Então a gente pode sim produzir no Nordeste, se houver de novo técnicas, tecnologias, vontades políticas, tá bom? E aí a gente tem que entender que existem interesses, muitas vezes, de especulação da terra, ou seja, de esperar essa terra valer mais, entende? Então eu deixo ela parada ali, esperando ela ter uma maior rentabilidade no futuro. Isso também acontece bastante na região norte também, né, pessoal? Ali, 85% das áreas improdutivas. Então, a gente tem que entender que a pequena propriedade, ela também tem maior produtividade, por quê? Porque o produtor, muitas vezes, tira dali seu sustento. No centro-oeste, as grandes áreas, repito, são produtivas. Então, né, ok, o principal problema, é justamente essas áreas gigantes e improdutivas que poderiam estar produzindo. E como eu já disse anteriormente, a questão da disputa judicial pelas terras se dá principalmente, basicamente, no entorno das terras improdutivas. Então, o que acontece? A gente vai falar daqui a pouco sobre a lei da reforma agrária, e aí como é que é feito para driblar essa lei? Essa é uma das estratégias. É colocado tipo umas 5, 6 cabecinhas de gado, né? É colocado um pouco. Então, a gente vai falar mais adiante sobre a lei da reforma agrária, e aí a disputa se dá judicial, né? A questão principal é em torno da propriedade improdutiva, né? É em torno daquela propriedade que não está tendo nenhum tipo de retorno, que não está cumprindo sua função social. Então, muitas vezes a estratégia é colocar o mínimo possível de gado, o mínimo possível de plantação para dizer que ali tem alguma coisa que está, de fato, né, tendo produção. Então, essa é uma estratégia que é feita pra caramba, assim, para tentar burlar, para tentar, né, enfim, para tentar escapar da lei da reforma agrária. Muitos desses produtores, desses latifundiários, que não produzem, mas que estão ali trabalhando com a especulação, a gente vai dizer, né, que é o latifúndio de exploração, que a gente simplesmente espera com que valorize aquela área para depois vender. Ele vai esperar, né? Só que a reforma agrária vai bater ali, vai ver que ela não é produtiva, então muitos colocam a quantidade mínima de produção e colocam ali uma produçãozinha bem basicona mesmo, só para não entrar dentro dessa reforma agrária, para a reforma agrária pular a propriedade dele, entendeu? Podemos afirmar que o conceito de direito agrário é o de disciplina da ciência jurídica que regula as relações do homem com a terra. Me aproveitando um pouquinho dessa dinâmica que eu faço, né, de colocar trechos de vídeos e tal, como estamos falando de algo de cunho jurídico muito forte,
eu assisti uma aula sobre direito agrário e eu vou colocar algumas partes dessa aula ministrada, né, por um procurador da cidade de Goiânia especializado em direito agrário. Claro que daí eu fui filtrando aquelas partes que são referentes à nossa, né, à nossa discussão aqui. Mas para você entender isso ao âmbito jurídico como especialista, para você entender que isso trata-se de uma lei, é importante a gente entender ao âmbito da ciência jurídica tudo isso. Então, portanto, eu achei super necessário que a gente coloque, né, essa situação da visão jurídica sobre o tema. E aí, como eu disse a vocês, essa questão que a gente trabalhou nessa aula é uma questão que é notória e que o próprio país, as próprias instituições, o próprio governo, a própria sociedade tem consciência, sabe que é uma problemática, entendeu? É assumido. Por esse motivo, foi inclusive criada uma lei, a Lei da Reforma Agrária. Na Constituição de 1988, o artigo 184 diz, olha ali, ó, compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, ou seja, que não está produzindo nada, mediante a prévia e injusta indenização em títulos da dívida agrária com cláusula da preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será prevista em lei. Ou seja, existe uma lei que está mirando, que está em cima das propriedades que não estão cumprindo sua função social, que estão apenas explorando, né, apenas especulando, enfim, o mercado imobiliário e tal. Então existe essa lei, tá bom? Então a dicotomia existente entre direito público e direito privado, por vezes, se torna algo muito frágil, uma linha muito tênue. Nesse sentido, parafraseando o professor Paulo Dourado de Guzmão, existem determinados ramos, existem determinadas províncias da ciência jurídica que estariam ligadas ao que se chama de direito especial ou direito misto, pois regulam e possuem normas tanto de caráter público quanto de caráter privado. Nesse sentido, o direito agrário, podemos afirmar, ele inicialmente, lá nos idos dos anos 1900, quando surgiu no Reino Unido e principalmente aqui no Brasil a partir da década de 1960, lá no início, poderíamos afirmar que o direito agrário seria uma província jurídica ligada ao direito privado. Mas hoje, principalmente com o fenômeno da constitucionalização do direito, abordado, dentre vários outros estudiosos pelos ministros Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin, quando trazem essa questão da constitucionalização do direito, podemos afirmar hoje que o direito agrário ele possui tanto normas de caráter público quanto normas de caráter privado, ok? A nossa disciplina ela é muito mais ligada ao grande objetivo da economia rural parcelária, que é nada mais, nada menos do que a satisfação daquele antigo brocardo jurídico, né? O direito é dar a cada um o que é seu, sum cuique tribuere. O direito é dar a cada um o que é seu. Pois bem, o objetivo principal do programa de reforma agrária aqui no Brasil, que nós estudaremos com mais afinco nas aulas posteriores, é justamente dar a cada cidadão do ambiente rural, obviamente, um pedaço de terra cultivável e produtiva, ok? A produtividade, esse conceito de produtividade, ele é muito ligado, ele é muito imbricado na própria definição da nossa disciplina, que é o direito agrário. Queria salientar, né, que eu fui à Alemanha ano passado, por exemplo, e na Alemanha o governo vende terras muito baratas, inclusive. Só que, quando você compra a terra do governo alemão para produção agrária, você tem que produzir, entende? Você não pode comprar aquela terra barata e fazer um condomínio rural, ou então comprar aquela terra e esperar depois de 20 anos alguém pagar o triplo do que você pagou. Então, quando você compra terras do governo alemão para produção agrícola, você tem que produzir, entende? Então, é mais ou menos essa a ideia. Você tem que usar essa terra para com que ela tenha uma função social, para com que ela tenha um retorno, uma renda, entendeu? Para com que essa terra traga para a sociedade um benefício, seja comida, seja trabalho, enfim. O direito agrário, ele sempre teve o influxo de normas derogatórias de direito público. Embora regulasse aspectos inerentes ao direito de propriedade agrária, ao direito de propriedade rural,
sempre teve o influxo de normas derrogatórias de direito público, principalmente aquelas aptas a satisfazer o programa de reforma agrária brasileiro, ok? E a primazia do interesse coletivo é um princípio informativo do direito agrário que funciona muito bem nessa questão do programa de reforma agrária brasileiro. Sempre que for constatada a improdutividade de um imóvel rural, haverá a necessidade de se promover mecanismos de implementação da reforma agrária. E o principal deles é a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Então, o princípio da primazia do interesse coletivo é ligado diretamente, é intimamente relacionado com a sistemática do programa de reforma agrária nacional, ok? Entenderam? Então, a reforma agrária é uma lei, existe um instituto, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA, quem lida com isso, né? Agora, a gente sabe muito bem que muitas vezes esses grandes proprietários de terra, esses grandes latifundiários que não exploram a terra no sentido produtivo, muitas vezes estão, né, articulados ou fazem parte do poder e aí, portanto, essa situação ela acaba não tendo uma execução legal, entendeu? No sentido de que muitas vezes eles, né, tiram a propriedade da lista da reforma agrária, enfim, sabe, propina, né, de novo, pessoas que têm muito poder, muitas vezes conseguem manobras na lei, e aí essa situação muitas vezes se estende por anos e anos, e às vezes acaba justamente estendendo por tanto tempo que vende antes num valor muito mais alto e de fato consegue, né, o resultado da especulação. Então esse é o problema que a gente tem, né? Muitas vezes existe uma lei, ela está lá na Constituição, existe um instituto, mas a gente sabe muito bem como funciona na prática essas questões do nosso país. Primeiro princípio aplicável ao direito agrário é o princípio da primazia do interesse coletivo. Segundo princípio, o princípio do combate às terras improdutivas. O terceiro princípio da utilização da terra sobreposta à titulação dominial. E o quarto princípio, o princípio da proteção ao trabalhador rural. É isso aí, galera. A gente termina a parte sobre as questões ligadas às discussões acerca da questão fundiária e agrária no Brasil. E precisa entender que essa aula ela vai explicar para a gente o porquê, né, a base do conflito. Na próxima aula a gente vai ver quem são os envolvidos no conflito de terras no Brasil. Então você entendeu agora qual é o histórico e por que nós temos disputa de terras, porque nós temos uma concentração de terras muito elevada. Na aula que vem a gente vai entender quem são as pessoas que disputam essas terras. Então nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.